Olá, eu sou a Lu Peder, hoje sobre ansiedade, pânico. Quem nunca passou por isso na vida? Diante de ameaças em potencial, ameaças reais, precisamos de reagir em forma de defesa e o nosso corpo se posiciona em conexão com os nossos hormônios para nos salvar do perigo iminente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Simão Pedro em João 18:10, cortando a orelha de um irmão. Malco era servo do sumo sacerdote. Por uma situação de ameaça, ele teve uma atitude repentina. Quando nós olhamos para Davi, em 1 Samuel 17:34, nós o encontramos falando para Saul de todas as suas aventuras com um leão e um urso. Então que também ele poderia destruir um homem como o gigante Golias. 1 Reis 19:1, Elias fugindo de Acabe e de Jezabel com medo, e o seu corpo reagiu de uma forma que o colocou em fuga e não em luta, como no caso de Davi, como no caso de Pedro. O conhecimento é uma grande ferramenta para o seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos corpo, alma e espírito. Conseguimos ir para o Espírito, pedir milagres e vivemos nesse mundo, nessa conexão espiritual com o Senhor. E muitas vezes não damos um olhar em foco para a nossa alma. O que estou sentindo? Por que estou sentindo? Qual o motivo dessa alegria? Buscando conhecer a raiz disso. E muito menos temos um foco para o corpo. E é necessário que nós entendamos a reação do nosso corpo diante de situações problemáticas. Então, quero rapidamente falar para você que no meio do nosso cérebro temos o órgão chamado amígdala. E dessa amígdala, muito conectada com as emoções, com o cognitivo, ela manda um recado para a suprarrenal, que fica logo em cima do nosso rim. Um momento de aumento da adrenalina e de cortisol vai ter uma reação em todo o nosso corpo. Eu vou ter nos meus pulmões um aumento acelerado da minha respiração. Você já se sentiu assim quando você fica ansioso? Dá aquela sensação de desmaio. Geralmente as pessoas não desmaiam nessa situação. Até um sentimento de sufocamento. Sente assim quando você está em crise de ansiedade? Isso tudo ao mesmo tempo. Nós vemos que os nossos músculos vão receber mais sangue, porque o nosso corpo está recebendo no periférico mais sangue. Está tenso. Então, ele começa a mudar a temperatura do nosso corpo. Você consegue ver as suas mãos suadas, um certo suador em volta do seu cabelo, no seu pescoço. É o seu corpo se preparando para uma luta ou para uma fuga. A sua visão periférica também diminui, você fica mais focado em algo. Isso traz uma percepção de que eu tenho que fazer um enfrentamento de alguma coisa. Logo em seguida, você pode perceber que a sua saliva está alterada, né? Sensação de boca seca. E isso porque todo esse local de esôfago, garganta, parte superior do seu estômago está sendo alterado por essa mudança hormonal. O seu coração começa a ter batimentos acelerados, uma pressão arterial e você tem a impressão de que o coração está doendo. E o intestino também vai sofrer uma mudança com isso. Uma constipação e em seguida uma diarreia, um mal-estar, uma queimação. Essa mudança traz a sensação de que eu preciso logo ir para o médico, buscar uma ajuda, buscar uma medicação porque eu estou doente. E só, às vezes, precisamos nos conhecer. Qual foi o gatilho que trouxe todo esse comportamento inesperado? Porque na medida que o corpo vai tendo essas mudanças, essas crises, eu vou tendo medo de tê-las. Porque é um desgaste tão grande do meu organismo, vai me prejudicando, fazendo com que eu tenha medo da ansiedade, porque o corpo não suporta
repetições desse pânico, dessa ansiedade. Qual é a boa notícia, Lu? A boa notícia é que a situação causada pela ansiedade é normal e podem trazer benefícios em termos de fugir. As crises não são perigosas. Elas duram pouco, em cerca de meia hora, não matam. Qual é o gatilho que me leva a ter essa ansiedade? Conhecer o que foi que eu estava pensando, o que estava me preocupando um pouco antes da crise, horas antes da crise, um dia antes da crise, minutos antes da crise. Conhecer as reações do meu pensamento, meus sentimentos, eu vou conhecer as reações do meu corpo. Então eu posso começar a tentar controlar as minhas crises de ansiedade. E na medida que eu vou tendo as crises, eu posso controlar o meu pensamento. Calma, isso vai passar. As suas emoções a nível de alma serão mais conhecidas por você. E então você poderá ouvir com tranquilidade o mundo espiritual, principalmente Mateus 6:25, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.